Hoje, dia 28/3/2023, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Vamos continuar da página 18, né? Capítulo 1, página 18. Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo e todos os irmãos que estão acompanhando nossos estudos aqui, né? Dos livros Os Templários na América, O Santo Grau em a Linhagem Sagrada. Um abraço a todos, certo? Seja de que país você esteja. Gostaria de mandar um grande abraço aí para o irmão amigo João Paulo, aqui de Lajeado, que nos acompanha em nossos estudos, certo? João Paulo, que é distribuidor de gás, né? Aqui em Lajeado. E mandar um abraço também para o amigo artista plástico Cícero Sobral, que acompanha nossas publicações. Disse que gostava muito sobre as publicações sobre o Egito. Em breve vamos estar fazendo mais trabalhos sobre desenhos sobre o Egito, né, para a coleção do Egito ao Homem Espiritual. E aí, aqueles que falaremos sobre a história do Antigo Egito, né? Sobre desde a época das primeiras dinastias, aliás, desde a época da entrada de Osíris no Egito, até todas as demais dinastias, né? Bom, pessoal, estamos aqui no capítulo, na página 18 do capítulo 1, a intriga. Vamos dar uma puxadinha aqui no livro. Opa! Vamos lá. O primeiro de nossos filmes sobre Sumiere e o mistério de Hans de Le Château, O Tesouro Perdido de Jerusalém, foi exibido em fevereiro de 1972. Bom, eu ainda não tinha nem reencarnado, né? Para vocês que querem saber mais sobre a igreja de vamos lá, René Le Château, olha o link do vídeo passado. No vídeo passado vai ter um link nos comentários, né? Na descrição, aliás. E aí vocês vão poder olhar esses links e vão ver como é a igreja, como é o templo, as esculturas, uma análise, um estudo que tem em 2 vídeos que estão nos links da descrição, certo? Não usava argumentos polêmicos, simplesmente narrava a história básica, tal qual foi contada nas páginas anteriores. Não houve qualquer especulação sobre a existência de um segredo explosivo ou de chantagem de altas esferas. Vale mencionar que o filme não cita nomes de Emily Rolfe, o jovem seminarista pariense a quem Sumiere confidenciou seus pergaminhos. Como talvez fosse de se esperar, após a exibição do filme, recebemos um dilúvio de cartas, elogiosas ou excêntricas. Algumas ofereciam intrigantes sugestões. Uma delas, que o autor não desejava ver publicada, parecia merecer especial atenção. O missivista era um padre anglicano aposentado, que parecia ser um curioso e aprovador do filme, né? Escreveu com certeza e autoridade categórica, com asserções claras e objetivas, sem titubear e com aparente descanso para acreditarmos ou não no que dizia. O tesouro, declarou sem escândalo, não envolvia ouro ou pedras preciosas. Era
ao contrário, uma prova irrefutável de que a crucificação havia sido uma fraude, que Jesus vivera até 45 depois de Cristo. Existem especulações que falam sobre isso, certo? Isso soou evidentemente absurdo, o que seria mesmo para um ateu convicto uma prova irrefutável da sobrevivência de Cristo à crucificação. Éramos incapazes de imaginar algo crível que pudesse constituir não somente provas. Bom, a gente tem que a gente tem que levar em consideração o seguinte: no dia da crucificação do grão-mestre Jesus, que se tornou Jesus Cristo, né? Vale ressaltar que foram presos e foram para julgamento dois Jesus: o Jesus Cristo e Jesus Barrabás, que também era conhecido na família de Jesus Cristo como Tiago Menor, irmão de Jesus. Os dois Jesus foram presos. Tiago, que era Jesus Barrabás, foi liberto, porque Tiago Barrabás tinha passado mais tempo com o povo de Israel, enquanto Jesus tinha ido estudar para se preparar para ser um grande legislador, né? Então, e Jesus já era o rei de judeus, era quem estava oferecendo perigo ao Sinédrio, não a Roma. Então, aí Jesus foi crucificado. Essa data de 45 pode ser confusão de datas, apesar que nós sabemos que Tiago, irmão de Jesus, que ficou como rei de judeus após a sua morte, só foi assassinado no ano 70, né? E foi assassinado, empurrado de uma das torres do Templo de Salomão. Então, vamos continuar com o nosso estudo, né? Isso soou evidentemente absurdo, o que seria mesmo para um ateu. Pronto. Éramos incapazes de imaginar algo incrível que pudesse constituir Ao mesmo tempo, a abrupta extravagância da afirmação pedia esclarecimento. Como o autor da carta havia fornecido endereço para retorno, na primeira oportunidade fomos vê-lo para tentar uma entrevista. Ele foi muito mais resistente ao contato pessoal. Aparentou arrependimento por nos haver escrito, recusou-se a desenvolver sua referência à prova irrefutável e só ofereceu um fragmento adicional de informações. A prova ou sua existência havia sido revelada a ele por um clérigo anglicano, Alfred Leslie Lely. Lely, que morreu em 1940, havia publicado muito e não era desconhecido. Durante a maior parte de sua vida, mantivera contato deixa eu descansar o braço, com o movimento modernista católico, baseado principalmente em Supes, em Paris, e conhecia Emily Hoft. A trilha tornou-se circular, mas a conexão de Lily e Hoft nos impedia de rejeitar sumariamente as afirmações do nosso missivista. Evidências similares de um segredo monumental havia surgido durante nossas pesquisas sobre a vida de Nicholas Poussin, o grande pintor do século XVII, cujo nome reaparecia ao longo da história de Sumieri, em 1656. Poussin, que vivia em Roma, teria recebido uma visita do abade Louis Fouquet, irmão de Nicolas Fouquet, superintendente de finanças de Luís XIV da França. Em Roma, o abade despachara uma carta a seu irmão, descrevendo sua visita a Poussin. Parte dessa carta merece menção. Nós discutimos certas coisas que devo ser, sem óbice, ser capaz de explicar-lhe em detalhes, coisas que lhe darão, através do Sr. Poussin, vantagens
que mesmo reis teriam dificuldade em obter e que, segundo ele, é possível que ninguém mais o venha a descobrir nos próximos séculos. São coisas tão difíceis de descobrir que nada sobre a Terra hoje pode significar melhor ou igual fortuna. Nenhum historiador ou biógrafo de Pusey ou Folgate explica esta carta, que se refere claramente a um assunto misterioso de imensa importância. Logo depois de recebê-la, Nicholas Folgate foi detido e encarcerado por toda a vida. Segundo alguns relatos, foi mantido incomunicável. Alguns historiadores o veem como o provável homem da máscara de ferro. Toda sua correspondência foi confiscada por Luís XIV, que o inspecionou pessoalmente. Nos anos que se seguiram, o rei procurou obstinadamente obter o original de Las Guerres de Acade, de Pusey. Quando finalmente conseguiu... Quando finalmente conseguiu, guardou o quadro em seus apartamentos privados em Versalhes. Embora de grande qualidade artística, o quadro é aparentemente ingênuo. 3 pastores e uma pastora, em primeiro plano, estão reunidos em volta de uma grande e antiga tumba, contemplando as inscrições na pedra envelhecida, et in arcod ego. No fundo, vislumbra-se uma paisagem montanhosa, irregular, do tipo geralmente associado com Pusey. Segundo Anthony Bloch e outros especialistas em Pusey, essa paisagem é totalmente mística, produto da imaginação do pintor. Entretanto, no início dos anos 70, uma tumba real foi localizada idêntica àquela do quadro, idêntica em cenário, dimensões, proporções, formas, vegetações e até mesmo nas câmaras circulares de rocha, em que um dos pastores de Pusey repousa o pé. A tumba real se localiza na periferia de uma cidade chamada Arques e aproximadamente 10 km de Rennes-de-Château, a 5 km do castelo de Belchefort. E o dizer significa o seguinte: vá embora, eu guardo o segredo dos deuses. Bom, a paisagem vista de frente do sepulcro é idêntica à do quadro. E um dos picos no fundo do quadro é evidentemente René de Châteauroux. Lá não há indicação da idade da tumba. Ela pode ter sido erigida recentemente, é claro, mas como fizeram seus construtores para encontrar um cenário tão parecido com aquele do quadro? De fato, ela deveria estar lá no tempo de Pusey e Les Restes de Arcade. Deve ser um retrato fiel do sítio real. Segundo componentes da vizinhança, a tumba sempre esteve lá, até onde eles, pais e avós, podem se lembrar. Fala-se de uma menção específica a ela, contida numa mármore datada de 1709. Segundo o registro da cidade de Arques, a terra em que se ergueu a tumba pertenceu a um americano chamado Louis Lawrence de Boston, Massachusetts, até sua morte, aos anos 50. Lawrence abriu o sepulcro nos anos 20 e encontrou vazio. Sua esposa e sua sogra foram sepultadas lá. Se algum dia houve uma inscrição na tumba real, ela desapareceu há muito tempo. Quando a inscrição da tumba
do quadro de Poussin esta parecia convencionalmente elegiática. Com a morte anunciada, sua presença subiu também na Arcádia, paraíso pastoral idêntico do mito clássico. Todavia, a inscrição é curiosa porque nela falta um verbo, quando traduzido literalmente lê-se: em Arcádia eu. Por que faltaria o verbo? Talvez por uma razão filosófica, para evitar qualquer noção de tempo, qualquer indicação de passado, presente ou futuro, induzindo assim a ideia de algo eterno. Ou talvez por uma razão de ordem mais prática. Os códigos são pergaminhos encontrados por Samuel, repousavam fortemente em anagramas, na transposição e rearranjo de letras. Seria et in Arcade ego também um anagrama? Poderia o verbo ter sido omitido, de modo que a inscrição pudesse consistir unicamente de letras precisas? Um de nossos telespectadores, ao nos escrever, sugeriu que este poderia ser o caso e rearranjou as letras em uma afirmação coerente em latim. O resultado foi it ego Arcadei. Ficamos, que é o mesmo que eu falei neste ano, pessoal. Vá embora, eu guardo o segredo de Deus. Ficamos contentes e intrigados com este engenhoso exercício. Não percebemos então quão extraordinária, apropriada era a advertência resultante. Bom, continuaremos amanhã com o capítulo 2, os cátaros e a grande heresia. E aí já começaremos a fazer o estudo sobre os cátaros, certo? Bom dia para todos. À tarde eu volto com o livro Os Templários, certo? Na América. E aqueles que estão fazendo estudo da Nova Ordem de Cristo, os Cavaleiros Amazonas da Nova Ordem de Cristo, nos 8 países que nós estamos estudando, certo? Irmãos de 8 países que fazem parte da Nova Ordem de Cristo. Então, eu estarei enviando para vocês, para os 300, por e-mail, o estudo do rito egípcio, certo? Grau aprendiz. Um excelente dia para todos.